Olá, boa tarde. Para quem está entrando ao vivo aqui, sejam bem-vindos. Hoje essa live está preparada para ser junto com o fisioterapeuta Felipe. Daqui a pouco ele está entrando. Enquanto ele não chega, deixa eu ir contando para vocês um pouquinho de como eu e o Felipe nos conhecemos. O Felipe, eu cheguei até ele através de um outro fisioterapeuta lá do Brasil, o Gustavo. Ele que fez o curso de taping que eu fiz. Há pouco tempo atrás, vocês que me acompanham devem ter visto que eu me certifiquei no curso de taping, né, específico para cirurgias plásticas. O Felipe chegou, deixa eu só aceitar ele aqui. Deixa eu ver, já tô aceitando ele, eu acho que agora vai, vamos ver. E aí o Gustavo, ele... Oi, Felipe! E aí, Flávio, tudo bom? Tudo bem? Eu Joia. tava, eu tava contando pro pessoal como que a gente se conheceu. Que foi através do Gustavo, que eu fiz o curso dele de taping para cirurgias plásticas e aí ele falou assim: eu tenho um amigão meu aí a gente foi assim que a gente se conheceu. Bem, nos conhecemos virtualmente, né? A maioria das pessoas, a maioria dos fisioterapeutas eu só conheço virtualmente, infelizmente. A gente já teve aqui no Reino Unido o primeiro encontro de fisioterapeutas brasileiros, que Ah, foi é. em 2019. Foi bem legal. A gente reuniu, acho que uns 15 fisioterapeutas, uns 10 ou 15. Foi bem interessante. E acabou que não deu o segundo, né? 2020 não aconteceu. Mas fora esse pessoal, assim, eu só conheço todo mundo virtualmente. E eu tava contando que a gente se conheceu através do Gustavo e você, assim, eu queria falar um pouco mais de você, das minhas impressões, antes de você contar a sua história de sucesso, Tá de bom. conquista, de tudo que você já... De tudo que você passou até chegar até aqui. E eu queria falar assim, o Felipe, você lá dentro do grupo, do nosso grupo de WhatsApp, quando a gente mantém o maior contato, sempre foi extremamente simpático, prestativo, é, compartilhando seu conhecimento sem sabe, sem questionamentos, realmente sharing o coração mesmo, um bom coração. É isso que eu queria dizer, um bom coração, é isso que eu sinto. E essa semana eu soube que o Felipe chegou no mesmo ano que eu, aqui eu fiquei super feliz. Eu falei assim, ai, olha só que legal, e ele chegou junto comigo. Chegou aqui em 2008, nem isso? 2008. 2008. Já É, faz que muito tempo. legal. Passa tão rápido, né? É interessante que tu falou que teve encontro esse em 2019 e eu até me conectar contigo não tinha ideia de que a gente tinha tanto brasileiro trabalhando na Físio aqui. E Temos bastante. foi uma surpresa legal, porque eu não sabia onde estava o pessoal, né? Eu não uso o Facebook, não tenho perfil no Facebook, então não tinha muita ideia de se tinha quantas pessoas tinha, quantos físios tinham aqui. Imaginava que tinha, né? Porque quando eu cheguei já tinha alguns, mas na época eu não encontrei muitos tampouco. E você não mora também em Londres, né? Eu acho que o pessoal de Londres acaba se conectando um pouco mais porque Mas, é uma cidade maior e tal, mas quando a gente sai é difícil mesmo. Eu não moro mais em Londres. Aqui onde eu moro, eu não tenho contato com absolutamente nenhum fisioterapeuta. Literalmente nenhum fisioterapeuta, nem brasileiro, nem não brasileiro. Meu network acaba sendo com pessoas de fora de outras cidades. Mas na minha cidadezinha aqui, que é muito pequenininha, eu não conheço ninguém. pois é, acho que Londres, porque tem uma comunidade já forte, né, estabelecida, talvez as pessoas acabam se conectando mais e se conhecendo mais. E eu moro em Birmingham, então quando eu cheguei aqui, eu quase não me lembro de ver muitos brasileiros. Aí tive uma temporada que, não sei se tu lembra, se o pessoal lembra, quando começaram as bolsas de, não me lembro como é que chamava, as bolsas de doutorado aqui, o Brasil de sanduíche, que o Brasil fazia com as universidades aqui. Então ali eu comecei a ver mais brasileiros chegando. E
agora, recém, mais no último ano ou dois, abriu essa loja de produtos brasileiros aqui, que se chama Ah, Porto. E aí eu comecei a ver mais, tem mais uma comunidade brasileira que eu já não sabia que existia. E está crescendo, acho que agora começar a ver mais. Birmingham tem bastante brasileiro, tem bastante. Hum. Quando você chegou em 2008, você já foi direto para Birmingham ou você foi para outro lugar primeiro? Não, eu passei por algumas cidades antes de chegar aqui. Eu morei um tempo em Londres, onde eu estava ali aprendendo inglês, tentando melhorar meu inglês, enquanto eu esperava pelo registro do HCPC e da Sociedade de Fisioterapia. Aí, depois Uhum. de um tempo, eu morei em Peterborough, e uma passagem curta. Depois fui parar em Liverpool. Morei por um tempo lá também, uns meses, quase um ano. Depois fui a Crewe, em Cheshire. E depois de lá fui a Worcester. E de Worcester para Birmingham. E aí Gente, eu acho que daí eu me achei. Por aqui eu vou ficar, não quero me mover. já deu a volta, né? Já conheceu. Pelo menos você tem certeza do que você quer. Você já experimentou tanta coisa, tantas cidades, né? Agora eu vou ficar aqui. Pois é, certeza é o que eu menos tenho. Cada vez tenho menos certeza. E Então conta pra gente. Você é da onde no Brasil? de Porto Alegre, do Sul. É de Porto Alegre. Cresci E no você se Sul, me criei formou? no Sul. E me formei lá, me formei em Porto Alegre, no IPA, né? Não sei como é que o pessoal chama hoje, se é Centro Metodista, mas na minha Ah, época era IPA e acho que sempre vai ser. uhum. E, e me formei lá, depois fiz uma pós-graduação na Universidade Federal. E quando terminei a pós-graduação, eu vim para cá. Foi Ah, quando eu cheguei aqui, né, terminando a pós-graduação. Na verdade, essa parte de o que me trouxe para cá, principalmente foi eu tinha interesse em fazer um mestrado, hum, mas não encontrava a área que eu realmente queria fazer lá no Brasil. Naquela época, os mestrados ainda eram bem focados em biomecânica ou em mais pesquisa laboratorial, talvez. Isso na uhum, parte que eu me interesso, né, que é músculo-esquelética. uhum. E então vim para cá. Minha opção era vir para o Reino Unido, onde eu conhecia alguns programas aqui, e, ou ir para a Austrália. Mas a Austrália já era mais longe, já era mais difícil de chegar e trabalhar, né? Os cursos eram também caros, então não, foi um pouco mais difícil. E, e quando cheguei aqui, então, também não me lembro bem quando que eu tomei a decisão, mas eu estava também olhando um pouco de osteopatia, dando uma pesquisada em cursos de osteopatia para fazer aqui. Na época que eu vinha, a escola de Madrid era bem forte no Brasil, tinha muito curso por aí. Então eu estava um pouco indeciso. E, mas no fim, acabei escolhendo um mestrado em fisioterapia, fiz o mestrado e, e isso me trouxe para cá, onde eu estou hoje. Né? A partir E daí você começou foi o meu caminho. aqui. Desculpa, Flávio, não entendi. Você fez o seu mestrado aqui no Reino Unido. Isso aí, fiz o mestrado em, Fez aonde? Conta pro pessoal o nome, né, da instituição que você fez o seu mestrado, o tema, qual é a área. Acho que isso aí são informações bem legais, o pessoal vai gostar. então, eu fiz o mestrado na Coventry University, em Coventry, e, e o mestrado é em músculo-esquelético. Na verdade, o título do mestrado era terapia manual, e acho que ainda é, talvez seja, mas eu escolhi esse mestrado porque ele me dava acesso à Associação de Fisioterapeutas Musculoesqueléticos aqui no Reino Unido, que na época também era chamada Associação de Fisioterapia Manipulativa, se a gente for traduzir. Uhum, Mas, como a parte, a literatura e a atuação musculoesquelética mudou muito nos anos, eles já mudaram o nome. Então, hoje já são Associação de Musculoesquelética. E aqui é bem interessante, porque eles têm muito reconhecimento, eles têm uma influência grande na, na atenção musculoesquelética no país todo, nacional, e tem muita influência internacional também. Então, para mim, era interessante, porque eu queria, né, saber o que eu poderia fazer para me inserir nesse campo. E
Oh, tem os primos aqui. Um beijo, Lu. É. Então, para me inserir nesse campo aqui, mas na verdade nessa época eu estava um pouco indeciso, porque eu vim para cá pensando em fazer mestrado e não sabia se eu ia ficar aqui ou não. Eu queria ganhar experiência por aqui, ver como é que funcionava, mas eu estava um pouco indeciso se eu ia ficar ou não. E, e aí acabou que eu fiz o mestrado, me abriram portas depois de fazer o mestrado, eu gostei do trabalho aqui e continuei o meu caminho, né? O mestrado durou 2 anos, eu acabei fazendo ele full time. Mas existe a opção para quem quiser fazer também. Existe a opção de fazer em 3 ou 4 anos. Pode fazer part-time. Não sei Ok. se tu chegou a fazer alguma graduação, pós-graduação Não, aqui, Flávia? nunca fiz higher, algum tipo de higher graduation aqui no Reino Unido. O que eu queria fazer uma pergunta em relação ao mestrado. Para fazer o mestrado aqui, o fisioterapeuta precisa do HCPC ou não? Depende do mestrado. Esse mestrado que eu fiz, eles chamam aqui de Master of Science. Existem vários tipos de mestrado, né? Então, esse que eu fiz era Master of Science, que envolvia uma atuação prática e clínica. Então, parte da avaliação desse mestrado era um projeto de pesquisa, mas também tinha os módulos, né, as cadeiras que tu tinha que cursar, e tinha uma parte de estágio. Então, e essa parte de estágio era bem importante, principalmente para te ser reconhecido depois pela associação. Então, para poder fazer o estágio, tu tinha que estar registrado no HCIPC. Não precisava o registro com a sociedade. A sociedade de fisioterapia não precisava ser registrada. Mas para o HCPC, sim. Então, tá aí. Eu acho esses detalhes bem importantes, porque são, às vezes, algumas das perguntas, né? Mas o pessoal fica mais confuso em relação ao que realmente precisa, onde, né? Onde que você vai estudar, que você precisa do registro do HCPC ou não. A gente conversou há um pouco tempo atrás com o fisioterapeuta Domingos. Se não me engano, quando ele estava fazendo o mestrado dele aqui, ele não precisou do HCPC. Eu acho que o caso dele foi diferente. E é legal trocar essa experiência, contar, né, esse detalhe da parte clínica, que é super importante. E para o pessoal que está querendo fazer um mestrado aqui, entender essa diferença. Por isso que eu tô te perguntando. A Cristina, aproveitando aqui, ela perguntou se você teve bolsa para fazer o seu mestrado. Não, eu não tive bolsa, eu tive a sorte de ter o passaporte europeu quando eu entrei no curso e então consegui pagar o valor europeu, que era, acho que se não me engano, era 1/3 ou 1/4 do valor que era para o internacional. Então já me ajudou. E na época foi complicado. Eu precisei de ajuda da minha família para conseguir pagar o mestrado e me manter também aqui, né? Precisei de um pouco de ajuda da minha família. Mas também eu trabalhava. Então eu tentava trabalhar. Acho que eu fazia 20 horas por semana trabalhando e o resto daí me dedicava ao mestrado, né? Para poder fazer ele full-time. Era bem intenso. Né? Fazendo o curso full-time que você optou, então são mais horas, faz mais rápido, são mais horas de dedicação. O Domingos, ele até comentou exatamente o que eu falei, que o curso que ele fez de Master também foi Masters of Science e ele não precisou estar registrado em nenhum board. E confirma, né, essa informação que eu passei de que existem diferentes tipos, né, de mestrados e alguns exigem o registro no HCPC, outros não exigem. E eu não sei se ainda tem, mas antigamente eu acho que tinha o registro provisório do HCPC, eu acho que ainda tem, que é para quem está fazendo alguns tipos de cursos como esse, né? Pessoal que às vezes vem de fora para fazer aqui, aí ganha o registro temporário. Isso aí eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que tinha. E depois que você terminou o seu mestrado, conta pra gente o que aconteceu. Então, terminando o mestrado, eu pensei, bom, agora eu quero viver um pouco. E pensei, não quero fazer mais cursos, mais investigação, mais nada.
estava meio saturado de estudar e passar o fim de semana todo estudando. Aí eu pensei, bom, agora eu tenho, né, essa oportunidade de trabalhar aqui, e eu estava já trabalhando no NHS, trabalhando no serviço público. E ali eu estava me descobrindo, na verdade, porque com a minha formação no Brasil e com a minha experiência do Brasil, eu tinha uma percepção da fisioterapia, principalmente musculoesquelética, que era restrita à parte da clínica somente, né? Então eu pensava em ter a minha clínica, eu trabalhar numa clínica e ver o paciente das 8 da manhã até ou das 7 da manhã até as 10 e depois mais tarde das 5 às 8. Tinha aquele conhecimento, né, aquele conceito. E trabalhando no serviço público, eu comecei a conhecer, né, as outras atuações dos fisioterapeutas e vi, bom, na verdade, eu gostaria de ter um pouco dessa experiência, de ver como funciona isso, porque afinal vai me acrescentar como profissional, mas também para a vida eu vou aprender muita coisa. Então ali eu comecei a buscar os trabalhos, por isso que eu me mudei assim para algumas cidades também, porque fui para um trabalho, fui para outro e eu comecei a progressar nas bandas também. Então quando eu estava fazendo mestrado, eu estava em banda 5 e durante o mestrado eu consegui um trabalho de banda 6 e depois de terminar o mestrado, depois de um ano e meio, eu acho, eu fui para um trabalho de banda 7. E, na verdade, o mestrado me proporcionou ter agora daí um certificado em inglês, né? Já era visto de outra maneira, porque as pessoas, então, olhavam o meu currículo, olhavam a minha aplicação e viam, bom, a gente sabe que ele está mostrando, já tem experiência aqui, já trabalhou aqui, mas também a gente sabe que ele completou um curso que a gente conhece, né? Que a gente pode confiar. E também depois trabalhando com essa experiência que eu adquiri depois de um ano e meio, eu tinha daí mais conhecimento de liderança, conhecimento de gerenciamento, tinha mais conhecimento de mentoria, então eu já conseguia aplicar para outros trabalhos que antes eu não tinha experiência para aplicar. Uhum. Isso é um dos pontos que eu sempre falo. O pessoal está vindo lá do Brasil, o início, independente dos anos de experiência que você tenha no Brasil, na grande maioria dos casos, você vai começar como banda 5, que é o nosso júnior, né, o recém-formado, só que com a experiência clínica que a pessoa tenha, os cursos extras curriculares que tenha feito, os cursos de high graduation que tenha feito, você consegue subir de bandas mais rápido, né? Você passa de um júnior, vai subindo mais rápido, baseado na experiência que a pessoa tenha. Não é que tudo que foi feito no Brasil vai ser completamente eliminado, não é isso. É que começa, né, do comecinho e vai mais rápido lá para cima. E tá aqui um exemplo, né? O Felipe é um exemplo disso que eu sempre falo pro pessoal. Temos aqui ele contando, né, a história dele. Isso é muito legal. Então, hoje você está trabalhando como Band 7. Não, agora eu trabalho como banda 8. Banda... E por isso, por fazer essa progressão. Legal, você é o primeiro fisioterapeuta banda 8 que eu conheço. Não, certamente tem outros. Imagino que vai ter outros também, porque Que legal. hoje eu vejo que é só uma questão de quem quiser chegar a uma banda 8 ou até uma banda 9 ou até mais, né? É uma questão de dedicação e interesse também, né? O pessoal às vezes também pensa, quando eu converso, às vezes, não fisioterapeuta brasileiro, com outros fisioterapeutas, às vezes as pessoas vinculam a banda mais a questão salarial, talvez, mas não estão tão por dentro das diferenças de atuação, né, entre as bandas. Então, quando tu começa a passar de banda 8A, por exemplo, tu já vai para posições ou vagas que são mais de gerenciamento, que são mais de liderança. Então, a parte clínica já fica muito pequena ou, às vezes, é inexistente, né? Então, as pessoas, às vezes pensam, quero chegar em tal banda, e se dedicam muito para a parte clínica, conhecimento clínico, experiência clínica, mas isso foi algo que eu aprendi depois com o perrengue também, né? Sem saber o que fazer, né? Mas a gente me dedicava muito para a parte clínica
e não parar para me dedicar em melhorar minha mentoria, mais conhecimentos de liderança, Parte estratégica. gerenciamento de projetos, estratégica. Então, mas também eu não queria sair da clínica. Então, era um interesse um pouco, gerava um pouco de conflito para mim. Mas se eu tenho um conselho para dar, se as pessoas veem que eles têm esse interesse em trabalhar em gerenciamento, em liderança estratégico, desde cedo já começa a ver, quando tu está fazendo o teu desenvolvimento profissional, já começa a buscar essa parte, porque é através desse conhecimento, dessa experiência, que tu vai chegar em bandas mais altas depois. Uhum. Isso é verdade. Eu conheço alguns fisioterapeutas não brasileiros, locais, que falam, eu não quero partir para outras bandas, eu estou muito satisfeito na banda Five, com muitos anos de experiência, onde o salário é maior, né? Por mais que seja numa banda baixa, com os anos de experiência, o salário sobe dentro do NHS. Então, tem um salário bom, mas está numa banda baixa porque quer continuar clinicando somente, não quer partir para essa área de mentoria, de administração de pessoas, né, de time e tal, que é somente clinicar. E isso aqui é uma coisa real, né, comum que acontece. É real. E para mim, eu gosto um pouco dessa estrutura, assim, porque te dá a flexibilidade de escolher as responsabilidades que tu quer ter, né? Uhum. Por exemplo, se tu está num determinado momento da vida em que tu quer chegar, fazer o teu trabalho, né? Terminar ali, não estar preocupado, pensando no que pode acontecer, no que não pode acontecer. Então, tu pode escolher um trabalho que vai te proporcionar isso. E depois tem trabalhos que são metade clínica e metade pesquisa, tem trabalhos que são como mentor clínico, né? Então tem bastante opção. E isso é interessante, né? Aqui do serviço público, tu pode fazer uma pescaria aí e pescar o que tu quiser fazer. É E hoje em verdade. dia, para o pessoal que está pensando em se registrar, hoje em dia tem muito trabalho. Eu, no meu É. serviço, a gente tenta contratar pessoas, às vezes, tu vai fazer entrevista e consegue entrevistar as pessoas, oferece o trabalho e ele, quando tu oferece, já tem outro. Então, para quem É um quiser ver, é um bom momento. pedido, né? Vamos ver se abrem mais vagas com sponsorship. Você sabe alguma coisa sobre isso lá no seu trabalho? Ou não? Eles estão fazendo sponsorship, eu acho que para físio vão começar a fazer Mais. bem logo. Nós não estamos fazendo ainda, mas se algum candidato, né, contatasse e perguntasse, certamente a gente ia buscar recurso, a gente ia contratar os recursos humanos para fazer. Tem Bom. uma demanda muito grande para enfermagem, né? Então, Hum. ali sim que eles estão fazendo, e inclusive, não sei se já foram ao Brasil, acho que não, acho que eles vão a um país de língua inglesa, mas eles vão fazer recrutamento internacional também. Uhum. Bom saber dessas informações de quem está ali por dentro, porque é o que a gente, eu não sou do sistema público, né? O que a gente ouve aqui fora é que realmente a demanda dentro do sistema público está enorme, está sempre muitas, dentro do sistema privado também, as clínicas estão com demanda, o pessoal está doente, está faltando profissional, a demanda tá acontecendo e estão surgindo cada vez mais empresas que podem dar o certificado de sponsorship. E algumas empresas, infelizmente, acabam sendo bloqueadas por causa da questão burocrática, mas o NHS ele já é uma empresa que já tem o seu registro como sponsor, né? Então, eu acho realmente que a coisa vai melhorar bastante para o fisioterapeuta que está pensando em migrar lá do Brasil e vir trabalhar aqui no Reino Unido, que não tenha o passaporte europeu que você tinha, né? Que foi o processo, o caminho que você chegou. Eu acho que realmente agora com o Brexit, isso eu já falava desde antes, eu acho que a coisa vai melhorar bastante para nós brasileiros que somos profissionais qualificados, só o pessoal aí entrar fundo no inglês, né? Que vai ser na minha opinião, vai ser a nossa maior dificuldade, a questão do idioma. Porque a gente não fala tão. A gente não usa o inglês assim. Aqui, eu acho que na Europa, por mais que a pessoa, sei lá, um fisioterapeuta de Portugal, da França, tem noção, tem um contato maior com o inglês do que a gente lá no Brasil. Não sei, essa é a minha impressão.
Então, e espera aí que ele caiu. Espera aí que ele vai voltar. Então, eu acho que o brasileiro lá, é isso que eu estava falando. No Brasil, eu acho que o pessoal tem que se dedicar a estar aprendendo mais inglês e conversar mais, se focar nisso, porque eu acho que o mercado vai abrir bastante. Voltou, voltou? Voltei, acho que eu tinha caído. Voltou. Eu escutei a parte do Caiu. inglês, né? Peguei o final agora. Só falei do inglês, que o pessoal deveria se focar bastante nessa coisa do inglês para aumentar, principalmente a questão da comunicação, né? Normalmente o brasileiro até que escreve, ok, a gente tem o domínio da gramática mais do que o domínio da comunicação oral lá no Brasil. A Giana, até, ela estava fazendo uma pergunta que como fisioterapeuta formada no Brasil, ela pode trabalhar como assistente de de um fisioterapeuta aqui. Você quer responder? Não, pode responder, responde. Sim. É uma das opções para quem está querendo entrar no mercado de trabalho aqui no Reino Unido e talvez esteja sem grana para fazer aplicação para o HCPC, porque para quem está ganhando em reais, aplicar para o HCPC é muito caro, né? Se a gente que está trabalhando aqui, o pessoal que está iniciando a carreira, é caro, para quem está pagando em reais, é um processo bastante caro. E dá para vir como assistente de fisioterapeuta, porque tem algumas vagas já começando a chegar para empresas querendo contratar assistentes fisioterapeutas que vão servir como sponsor para o visto. Mas o inglês tem que estar. Um inglês, pelo menos, de comunicação. Você precisa Essa parte do saber. inglês, a parte do inglês sempre dá um pouco de medo, né? De chegar. E acho que eu me lembro que me custou bastante assim passar desse bloqueio para falar inglês, né? Levei alguns anos para começar a sentir confiança e não foi algo que aconteceu da noite para o dia, né? Eu consigo me lembrar de momentos em que mais ou menos como que etapas assim do que vai acontecendo, né? Eu me lembro de chegar no início e todo aquele inglês na minha cabeça, eu voltava para casa, tá cansado e tudo girando assim. E aí tu te acostuma com aquilo, tu começa a acostumar com aquela parte. Aí tu começa a entender um pouco do que as pessoas estão falando. E mas por um tempo bem grande assim, eu sentia que eu era bem defensivo quando estava me comunicando. Talvez não seja o mesmo para todo mundo, né? Mas eu tinha um conhecimento de inglês, conseguia manter uma conversa, mas eu devia ser um cara muito chato, porque as pessoas iam me perguntar as coisas e eu ia responder o que ele me perguntou e pensava, não vou estender a conversa aqui, porque senão eu vou me embaralhar, não vou saber responder, não vou saber falar. E isso acabou me prejudicando de uma maneira, me custou mais tempo para eu me soltar e começar a falar. E então começar a ganhar mais vocabulário, começar, né, a ter mais opções de como perguntar uma coisa, como falar uma coisa, como escrever o que eu estava pensando, como escrever o que eu estava sentindo. E isso tudo porque eu pensava, não quero passar vergonha aqui, não quero, né, que ele pense que igual o meu inglês não seja tão bom, principalmente no trabalho. Eu falava inglês, mas eu estava com aquela insegurança de, não quero que eles pensem que o meu inglês vai ser a barreira aqui para poder conseguir progredir na empresa ou na clínica. Então eu tinha esse medo. E acho que esse medo deve ser bem comum, porque eu conversei com algumas pessoas já também que sentiam isso, sabe? E depois, quando eu olho para trás, assim, eu penso nas pessoas com quem eu trabalhei, e depois, quando eu conheci eles, vi as pessoas que eram, e me dou conta que eu tinha esse medo, pensando que eles iam estar me julgando ou pensando alguma coisa negativa. E, pelo contrário, eles só queriam que eu conversasse, queriam conhecer quem eu era, e queriam me ajudar, então, a melhorar, se fosse possível, né? Então, essa é uma dica. Se tu vê que tu tá um pouco defensivo, tem um pouco de medo de falar com as pessoas, sai na rua, começa a falar, senta no bar, começa a falar com quem está do teu lado, né? Tenta fazer amizade. Eu procurava um pouco assim fazer amizade com pessoas estrangeiras também, ou estar pelo menos no grupo de amigos, me certificar de que tinha pessoas estrangeiras que eu ia forçar a falar inglês.
e tentar falar, falar bobagem, falar besteira, fazer erro. Mas aí é que eu comecei a mudar realmente a minha confiança, né? Melhorar a minha confiança. É, isso que você, essa experiência que você viveu, ela é muito comum. A gente, imigrante, a maioria acha realmente que o outro vai estar julgando a gente na questão da comunicação do idioma. Isso é muito comum. E o que eu vejo, eu acho que morando aqui já há 13 anos, né? 13 anos, assim como você, eu acho que é mais o contrário do que realmente um julgamento. Eu acho que as pessoas elas acham super interessantes, acham o máximo a gente ser bilíngue, a gente está aqui trabalhando, conquistando tudo que a gente conquistou e tá vivendo exatamente a mesma vida que aquela pessoa tá ali. Tipo, eu acho que isso é uma coisa que a gente traz na nossa cabeça, só que não é real. Esse medo, que não existe. Minha experiência sempre foi muito do tipo, caramba, que legal que você é bilíngue, caramba, que legal que você é fisioterapeuta, se formou no Brasil, veio para cá, tá trabalhando, tem a sua empresa, nossa, que legal, você sempre foi assim, tipo, quando às vezes eu falo alguma coisa, desculpa meu sotaque, que eu sou bilíngue, as pessoas falam assim, não, que legal, tipo, eu no começo eu ainda falava, é porque eu não falo inglês direito. Não, eu sou bilíngue, é por isso que eu tenho sotaque. É interessante essa coisa do sotaque, que eu me lembro que no início eu me preocupava, eu preciso melhorar meu sotaque e tal. E eu, de me preocupar em melhorar meu sotaque, eu comecei agora a me preocupar em não perder meu sotaque. Porque às vezes eu estou falando em português, eu começo a me esquecer algumas palavras e tal. E eu estou pensando, daqui a pouco eu não sei falar nenhuma língua bem. Então, melhor ficar com meu sotaque, não perder isso e Tome, continuar dessa maneira. eu recebi uma pergunta que eu queria que você contasse um pouquinho como que é a rotina do seu trabalho. A rotina, eu tenho 60% do meu trabalho é clínico. Então, ou talvez um pouco mais, 65 por aí. Então, eu faço clínica tendo paciente, né, com problemas musculoesqueléticos, com sintomas musculoesqueléticos. E, para dar um pouco de detalhe, no nosso serviço a gente tem a avaliação inicial são 45 minutos e as consultas posteriores 30 minutos. Então, essa é a minha clínica, por exemplo. Se tem um paciente que tem um problema mais complexo, se eu preciso mais tempo, eu tenho a facilidade, né, a flexibilidade de fazer por mais tempo, se eu quiser, as consultas posteriores. Então, uma das coisas que me atraiu nesse serviço onde eu estou, na organização que eu estou, é essa flexibilidade, né, essa mentalidade. Não é o mesmo em todo o NHS. E talvez isso seja um ponto bom que me levou um tempo para entender bem. Não pensem que todas as organizações do NHS vão funcionar da mesma maneira. Cada um funciona de uma maneira. Às vezes não funciona, às vezes funciona bem. Então, se tu está num lugar que igual não está contente, não concorda com as coisas e tu não tem a capacidade de mudar, né? Tu não está numa posição que tu vai poder mudar, então procura outra coisa. Vá para outro lugar. Então, eu tenho a parte da clínica e tenho também vejo paciente todo dia. Então, às vezes, algum dia eu tenho pela manhã, outro dia eu tenho pela tarde. Tem alguns dias que eu tenho o dia inteiro pacientes, outros dias que eu tenho só um pouco, né? Então, 65% do meu tempo são divididos de segunda a sexta. Tenho sorte de não trabalhar fim de semana e também meus horários são bem flexíveis, eu posso escolher, mas em geral eu trabalho entre 8h30 da manhã e 4h30 da tarde. Depois as outras atividades que eu tenho são de mentoria, então eu sou mentor para alguns colegas e tenho uma função também de liderança clínica. Então, me envolvo com planejamento estratégico e às vezes operacional, dependendo do que nós estamos fazendo, da provisão de serviço. Então, pode ser se nós temos que olhar, nós temos uns indicadores de performance. Então, nós avaliamos os indicadores de performance. Então,
que nós estamos fazendo bem, o que nós não estamos fazendo bem. E Uhum. fazemos, então, projetos para melhorar isso, ou para, né, para tentar alguma coisa nova, fazer projetos pilotos. Nós também fazemos uma parte de representação e liderança com os commissioners, o pessoal que contrata os serviços na região. Né? Não sei se... Vou explicar mais ou menos por cima aqui, para não sair muito do tema, mas os serviços do NHS aqui, do Serviço Público, são contratados por um grupo de profissionais daquela área que recebem o dinheiro do governo. Então, o governo dá o dinheiro para esse grupo vai avaliar quais são as necessidades que a população tem naquela região e vão dizer, esses são os serviços que nós precisamos. Então, a minha função também é me comunicar com esse grupo para dizer, olha, isso é o que a literatura está dizendo que nós precisamos fazer, isso aqui é o que não funciona, isso aqui é o que funciona, né? Nós precisamos desse serviço, nós precisamos do serviço dessa maneira. Então, tem essa parte assim, de planejamento estratégico, quem sabe, na minha função. E, em outros momentos, teve um pouco de pesquisa. Tá? Agora, nos últimos ano e meio, 2 anos, eu não me envolvi tanto com pesquisa, mas o que eu me envolvia era facilitar as pesquisas que estão sendo feitas por alguém na universidade. Então, tem alguém fazendo um PhD, ou se tem algum projeto de pesquisa que está sendo feito em outra instituição, e eles precisam de uma organização para fazer a parte clínica, coletar dados, então a gente também se envolve com isso. É bem variado, na verdade. Bem interessante, com certeza, bem variado. Muito, muito legal saber assim como que é a estrutura, né, do seu trabalho e saber que você continua clinicando, né, que é uma coisa que você gostava tanto e conseguiu. Não é sorte, você conseguiu, você conquistou, você não teve sorte. Você trabalhou pra caramba, estudou pra caramba e conquistou tudo que você tem. Não foi te dado de mão beijada, mas eu entendo o que você quis dizer com sorte. Não. Mas eu também entendo o que tu quer dizer. Também a gente precisa ter um pouco de sorte também. Às vezes está no lugar certo quando as coisas acontecem. E batalhar. E tentar conseguir, né, o que tu busca, o que é importante para ti. Legal. Antes da gente ir para a última pergunta, eu quero saber se você quer falar mais alguma coisa sobre a sua história de sucesso, de conquista, do que você já Sobre alcançou. a minha história, eu ia te fazer uma pergunta, na verdade, quando a gente estava falando sobre a parte do inglês. Se tu tem o que é que tu fez para superar esse medo, assim? O que foi que tu fez para melhorar o inglês? Quais eram as coisas que tu fazia? Eu não sou uma pessoa muito medrosa. Então, e eu sou uma pessoa de muita fé. A fé é uma coisa muito presente, ativa na minha vida. Então, eu nunca me importei, eu pessoalmente nunca me importei muito pelo o julgamento da outra pessoa e achar que a pessoa está julgando. Isso nunca foi muita realidade em mim. Mas o que eu fazia e eu faço ainda são reafirmações, né? Do tipo, caramba, olha tudo que eu já conquistei, né? Me lembro de tudo que eu já fiz. Olha, né? Caramba, eu sou bilíngue. As coisas boas que eu já conquistei. Então, dessa forma, eu fui vencendo mais ainda esse bloqueio do idioma e de outras coisas, né? Outras dificuldades que eu acabo encarando. Eu uso essa técnica de reafirmações do positivo. Deu para entender? Deu para entender. Naquela época eu não tinha esse conhecimento ainda, esse conhecimento emocional. Muito Mas emocionante. acho que mas é bom que tu tenha mencionado isso, porque acho que ainda na nossa geração nós ainda estamos desenvolvendo isso, né? Nos conhecendo nessa jornada, talvez, dessa inteligência emocional, conhecendo nossas emoções e sabendo como lidar com elas. Mas naquela época eu passei muita dificuldade por isso, porque eu pensava, tem que melhorar meu inglês, e meu inglês já era bom o suficiente. Mas eu tinha esse medo comigo, tinha essa insegurança.
e não sabia sair daí, não saía sair desse ponto de inflexão. Uhum. Eu até me lembro que, na verdade, até isso foi bom. Eu ia dizer um exemplo, talvez se a pessoa quer melhorar o inglês, né? Quando eu estava em Londres, eu frequentei esse curso, que era bem diferente de todos os cursos que eu tinha feito até hoje. Não tinha nada de gramática, né? Tu seguia um livro e o curso realmente era tu repetir o que o professor falava. Então, parecia um grupo de papagaios assim, na sala, né? Tinha 6, 7 pessoas sentadas e esse professor falava uma frase, tu tinha que falar igual, com a mesma entonação, com a mesma pronunciação. E aí o outro e era sempre assim, tu ia lendo frase por frase, sempre repetindo. E no início eu pensei, esse curso não vai dar certo, não parecia muito estranho. Depois de 3 semanas eu vi, na verdade, era super importante, porque ali eu estava começando a só repetir. Então, no momento que eu repetia, e eu sentia que tá melhorando e tá saindo como mais ou menos o professor está falando, eu começava a reafirmar comigo mesmo, sem saber naquela época, inconscientemente, né? Começava a ganhar essa confiança de que eu estou falando. E talvez seja uma dica, né, para as pessoas também pesquisarem, mais ou menos, se tu vai fazer um curso, né? Pensa ver o que é o que tu precisa trabalhar. Se é gramática, se é a pronunciação, se é a escuta. E se não é nada disso, vai buscar outras coisas. Vai ver de onde vem essa insegurança e de onde vem esse medo. Uhum. Porque senão é tempo perdido. A gente o brasileiro, no geral, já tem lá a síndrome, né, do vira-lata, porque é da nossa história, né? A história que a gente carrega do Brasil, né, dos antepassados, de tudo que aconteceu. Então a gente precisa realmente tirar essa coisa dentro da gente. A gente, quando eu digo não eu e você, mas a gente em geral, né, o brasileiro. E entender que a gente... Ai, gente, a gente é muito bom. Tipo, o brasileiro é muito bom. Morando aqui 13 anos, o brasileiro é muito bom. A gente é muito bom. Olhando a fisioterapia no Brasil, voltando para o tema dentro da fisioterapia, nós somos bons profissionais. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos bons profissionais. Eu acho que a gente consegue juntar num fisioterapeuta, né? A gente consegue juntar tantas coisas, tantas qualidades. Um fisioterapeuta tem tantas qualidades. A gente consegue olhar o nosso paciente de uma forma humanizada, assim, que a gente nem perceba que a gente, né? Que a gente é um profissional humanizado. A gente consegue olhar também com olho clínico. A gente consegue juntar tanta coisa bacana que eu acho que a gente é muito bom. Nós brasileiros somos bons. Eu não sei o que você acha, Eu mas já vi comentar também em outros momentos que o currículo do Brasil é muito bom, né? Acho que tu fez um comentário, não sei se foi num grupo, de que até agora tu não viu o HCPC pedir para ninguém fazer estágio, né, brasileiro. E eu, desde que cheguei aqui, também tive isso claro também, que a parte de conhecimento técnico, eu estava no mesmo nível, se não acima, dos fisioterapeutas recém-graduados aqui. Acho que a nossa graduação é muito forte no Brasil. E em nenhum momento eu pensei que a parte técnica eu estava me faltando. Isso é verdade. Acaba faltando outras coisas, o que é normal. Ninguém vai ser 100%, né? Em tudo. Não dá. Não dá. Não. Isso é normal, né? O Domingos, ele deixou um comentário aqui bem interessante, que ele às vezes tem dificuldade com alguns meetings, round boards. Depois, se o pessoal quiser dar uma lida, que ele acha que ele fala que tem pessoas que rolam os olhos. Para quem não sabe, rolar os olhos e fazer assim, tipo, uma coisa assim, para ele, e chega a desafiar ele, né? Em algumas situações. Que chato que você tá vivendo essa experiência. E se acontece, Felipe, o que você acha? Se acontece se acontece uma situação do tipo que o profissional acha que tá sofrendo, né, um julgamento ou um racismo, alguma coisa do tipo ali dentro
dentro do NHS, né? Do time onde você está trabalhando. Como você tem alguma experiência sobre isso? Como que o NHS ele encara essas quais são as políticas que o NHS tem em relação a isso dentro do time? Sim. Eu, felizmente, não tive nenhuma experiência de que eu me senti nessa posição, né? Tive experiências, como o Domingos está descrevendo, de que as pessoas às vezes não estão te escutando, mas isso eu nunca senti que fosse por eu ser imigrante, ou seja, por questão de raça, de cor, né? Simplesmente porque eu estava falando uma coisa e eles não concordavam comigo. E possivelmente eu tenha me comportado da mesma maneira também em outros momentos. Então, felizmente, nunca senti que fosse pela minha origem. Mas no serviço público eles têm, né? Como é que se diz? Policies. Eles têm Protocolo. normativas, talvez, né? De que determinam, né? Quais são as expectativas e qual é os valores que a organização vai ter. E no NHS, em geral, é muito claro, né? A questão de igualdade. E, sobretudo, talvez nos últimos 3 anos, tem crescido muito. Então, existem normativas para identificar casos onde possa ter tido algum tipo de preconceito, né? Normativas de como lidar com isso. Mas não somente nessa parte de fiscalização, mas tem, em geral, na Inglaterra está acontecendo muito disso, né? Da parte de igualdade, da parte um tema muito comum agora aqui é como é que seria a tradução para o português? As diferenças em saúde dependendo da região que tu mora, né? A qualidade, o nível de saúde que a população tem, dependendo da região, dependendo né, do background deles, do background cultural. Então é um tema muito debatido no momento, né? Muito real. Então, não somente tem a fiscalização, que eu queria dizer que não somente tem essa fiscalização e essa preocupação em que não aconteça, mas também existe hoje um movimento para aumentar a igualdade, para aumentar a proporção de mulheres em posições de liderança, para aumentar a proporção de pessoas de minorias que estão nessas posições de liderança, né? Para certificar de que tem mais oportunidades para essas pessoas. Trabalhando aqui o comentário do Domingos, que é meio que a gente está fazendo uma conversa de três. E ele está falando que ele tem suporte para ajudar a resolver reuniões, que ajuda. O Domingos também trabalha no NHS. E profissionais que te ajudam e te ouve e te ajuda a progredir na carreira. Legal. E, gostei muito de saber um pouco das partes assim de dentro do NHS, do seu trabalho. Isso foi uma pergunta que chegou que eu achei bem interessante. Tem, para completar o que o Domingos está falando também, que realmente bem isso que ele está dizendo. E eu demorei um tempo também para me dar conta da importância de ter um mentor, né, profissional, que não esteja dentro do teu trabalho. Então, no NHS, tu sempre vai ter um mentor com quem tu vai trabalhar e vai sentar anualmente, vai revisar a tua performance e vai, né, ver o que tu precisa fazer para atingir um nível que tu queira atingir. Esse nível pode ser uma outra posição, pode ser melhorar o que tu está fazendo hoje, pode ser, né, o que for o teu objetivo. Mas também é muito importante tu ter uma pessoa neutra, uma pessoa de fora, né, da organização que tu estás, para ter acesso a um conhecimento que é diferente do conhecimento que existe na organização, porque afinal, né, o teu mentor desenvolveu aquele conhecimento talvez dentro dessa organização, então tu precisa ter um acesso a alguma coisa exterior também. Mas também alguém neutro, né, para te orientar, que saiba, né, o que está acontecendo em outras partes e as oportunidades que tu poderia ter em outras partes ou que tu possa implementar na tua organização. Isso foi algo que demorou um tempo para eu me dar conta e buscar. E para quem quer procurar, existe um programa na Sociedade de Fisioterapia onde tu pode tentar conseguir um mentor também, que seja externo. Ai, que legal, isso eu não sabia. Que legal. Tem um programa para mentoria. Eu não
o mentor que eu tenho, não busquei pela sociedade, mas a sociedade te facilita isso. Eu não sei exatamente como funciona, mas sei que eles fazem. O Domingos colocou agora aqui mais um comentário, mas antes de eu ler ali o comentário dele, eu achei super interessante essa sua observação sobre a mentoria, que pode ser, né, uma opção aí de ajuda até para o Domingos e outros fisioterapeutas que estejam encarando esse tipo de dificuldade ou bloqueio, né, na carreira, para exatamente alcançar outros patamares, seja eles quais são. E o mentor realmente é uma coisa muito, muito, muito interessante. Eu gosto também. Eu não tenho nenhum mentor nesse momento, mas de tempos em tempos eu gosto de ter uma outra cabeça pensando junto comigo, né? Eu acho muito importante, ajuda muito no crescimento, Esse independente de. mentor não precisa ser, ele pode ser formal ou informal, né? O quanto tu precise, né? Depende de cada pessoa, do que tu busca, né? Pode ser uma pessoa, um profissional que tu conheça, né? Que tenha um conhecimento numa área, uma experiência, e pode ser que tu fale com eles uma vez por ano, né? Pergunte as perguntas que tem que perguntar, pede um pouco de conselho e tal. Não precisa ser algo que seja, né, tão frequente. Ou outras pessoas podem, igual, precisam de alguma, né, para eles funciona melhor alguma coisa mais frequente, com um plano de desenvolvimento, com, né, uns objetivos a cumprir, né? Depende de cada um que eles precisam. Depende. Exatamente. Eu especificamente trabalho com mentoria para quem quem ainda não sabe. Quem está precisando fazer o seu registro no HCPC, todo mundo que está aqui já sabe, né? Já está saco cheio de ver minha cara falando sobre HCPC. Mas é isso. Olha, eu tenho uma última pergunta para você, que se você não quiser responder, você não responde. A gente tem um comentário aqui que chegou no privado de alguma pessoa que estudou lá com você, que falou que você era o bonitão do IPA. Lá da faculdade, né? O IPA, né? Deve ser o Gustavo mandando mensagem aí e tentando. Não é o Gustavo. Eu conheço. Se não é o Gustavo, então deve ser a minha família. Alguém da família. Não sei quem é, eu não Querendo sei. promover. Não sei quem é, até eu tô ficando envergonhado. Mas aí você pode responder a última pergunta se você quiser. Não, me perguntaram se você é solteiro. Não sou solteiro. Não é solteiro, pessoal. Ó, acabou. E sempre foi ela. que o Gustavo. Ó, tá aí a prima, viu? Pensando que era ela. O Gustavo. E o Gustavo, legal essa parte do Gustavo que tu comentou no início, né? De ele estar fazendo os cursos agora com a parte de plástica, né? Que ele tem muito conhecimento do taping. E isso que a gente está falando de mentoria e né, de conversar com alguém. Por exemplo, o Gustavo é uma pessoa que eu converso direto, a gente troca ideia sobre o que está acontecendo lá, sobre o que ele tem lido, porque ele tem muito conhecimento nessa parte, né? E a gente vai trocando essas ideias. E isso, por exemplo, quando eu estava no Brasil ainda, eu sentia que eu tinha com meus colegas, né? Mas com profissionais que já tinham mais experiência, que já estavam, né, mais formados, tinha um pouco de competição, assim. Isso é o que eu sentia, talvez não tivesse, né? Mas eu sentia um pouco disso. Não tinha essa liberdade, essa abertura. E isso é muito importante para ti te desenvolver, né? Para ti continuar desenvolvendo e abrindo outros caminhos, né? Então poderia ser simplesmente um amigo ou alguma pessoa que tem experiência também quando está trocando ideia. Com certeza. Ter o seu physio buddy ou pau é fundamental. Duas pessoas, duas cabeças, três cabeças pensando ajudam muito. Isso para mim é fundamental porque eu sou solo, né? Então eu não vivo sem, né? Eu sempre tenho pessoas que eu converso muito sobre a fisioterapia porque é um dos alicerces do meu trabalho, né? Porque senão não sou ninguém, né? Não evoluo, não vou para lugar nenhum. Porque eu não tenho Sim. colegas de trabalho. Meus colegas de trabalho é o pessoal que voltei. São pessoas, a maioria que são autônomos também e tem o seu negócio. Muito legal, adorei conversar com você.
com você ouvir sua história. Tem aqui alguém perguntando sobre o curso de taping que eu fiz, foi com o Gustavo. Depois, Jana, se você puder, me manda uma mensagem aqui, eu te passo com o maior prazer o perfil do Gustavo lá do Brasil. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, você faz o curso dele, super fácil, a didática dele é bem tranquila, muito bom e super acessível. Uma coisa que eu gostei que o Gustavo fez, ele criou um grupo no WhatsApp só para quem já fez o curso dele. Então, você tem dúvidas, situações, você vai ali no grupo de suporte e você conversa ali com outros fisioterapeutas que estão também usando a mesma técnica. E o Gustavo também é super acessível. Eu passo com certeza informações. Felipe, muito obrigada. Olha só, já que é 1 hora já, parece que nem passou. Uma alegria enorme falar aqui com você, compartilhar a sua história de conquista, de sucesso. Você é inspiração para mim, para um monte de fisioterapeuta. Tenha muito orgulho de tudo que você já conquistou, porque realmente é muito lindo de ver. É lindo de ver o fisioterapeuta brasileiro, a fisioterapia crescendo aqui no Reino Unido. Muito Eu que obrigada. agradeço, Flávia. Eu agradeço a oportunidade de contar um pouco da história. Foi ótimo. O Um pessoal abraço aqui a todos. agradeceu. Eu vi que tem um pessoal aqui que também mandou mensagem. O Um pessoal abração para agradeceu. todos. É inspirador. Muito obrigada. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Você também.